Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Os 10 Mandamentos, de 8 a 12 de maio de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Lembrando que a novela vai ao ar a partir das 15 horas e 30 minutos. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de segunda-feira, 8 de maio de 2023. Datan e Abirão zombam por Corá ter sido enganado por Unet. Oliabe e Bezalel avistam Datan paquerando Deborah e cobram explicações dele. Joquebede se comove ao ver a Síria e Eucana pedindo desculpa por terem roubado o cajado de Moisés. Miriam fica surpresa ao saber que Judite e Ana foram demitidas do trabalho. Abigail e Leila sofrem por verem a tristeza de Ur. Caroma repara na atenção de Nefertari e aconselha a rainha a alertar Ramsés caso ele esteja correndo perigo. Pazer decide avisar Ramsés que Unet é a assassina de Seti. Animada, Unet acompanha Amenhotep em um treino de espadas. Miriam avista Ur caminhando arrasado e observa penalizada, sem ser notada. Joquebede se preocupa ao imaginar o que Ramsés poderá fazer para conter a nova praga. Nefertari revela para Ramsés que Unet matou Seti e Pazer confirma a acusação, deixando-o furioso. Um oficial informa a Unet que o rei exige que ela compareça com urgência na sala do trono. Ramsés condena Unet à morte por matar Seti e Maia, provocar a morte de Enutmir e trair a confiança do soberano. Unet fica indignada por ter sido condenada à morte e pede para ir a julgamento, mas Ramsés é irredutível. O faraó se desculpa com Nefertari e diz para a rainha que não teve escolha. Ele deixa a esposa, sozinha com Pazer e os dois conversam. Ela diz para o pai que ouviu a conversa que Unet teve com ele e decidiu entregá-la ao rei quando escutou as ameaças que fez. Durante a conversa, Nefertari confessa a Pazer que ainda ama Moisés e chora emocionada. Judite e Miriam conversam enquanto observam Ur em seu sofrimento pela morte da princesa Enutmir. As duas se despedem e Miriam vai ao encontro do amado. Os dois conversam e ele diz que sente falta da princesa. Miriam não consegue esconder a mágoa que ainda sente por Ur e ele se desculpa pelo passado dizendo que jamais quis magoá-la. Corá pergunta para Arão como será a nova praga. Desconfiado de que foi Apuque quem mandou Corá perguntar, o hebreu vai até o feitor e diz que Deus irá enviar uma intensa chuva de pedras e fogo, deixando todos ao redor surpresos. Arão diz que quem estiver desprotegido irá morrer, diz para Apuque proteger a sua família. Iquene dá ordens para outros oficiais e pede para ficarem atentos pois uma nova praga deve atingir o Egito. Unet é levada para a prisão e deixa Iquene intrigado. Pazer diz para Simute que Nefertari contou ao rei sobre a morte de Seti. Moisés lê um trecho do que escreveu para Joquebede e a deixa emocionada. Nefertari conta a Amenhotep sobre a condenação de Unet e deixa o príncipe espantado com as maldades da avó. Iquene conta a Bakhemut sobre a prisão de Unet e deixa o general assustado com medo de que ela possa contar que foi ele quem deu cobertura no assassinato de Seti. Miriam conta a Joquebede que Ur pediu perdão a ela. A hebreia disse que, embora tenha perdoado Ur, ainda sente mágoas. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de terça-feira, 9 de maio de 2023. Joquebede diz para Miriam perdoar Ur com o coração e então ficará mais leve. Bakhemut vai até a cela de Unet e diz para ela não tentar incriminá-lo. A víbora conta que se ela for executada, ele também será e o deixa aflito. Ela então diz que ele deve ajudá-la a fugir. Arão diz que irá com Moisés para um monte onde irão invocar a nova praga e pede para os filhos se protegerem. Miriam diz para Oseias que Ana está na vila e o deixa empolgado. Ele diz para a tia que em seu coração já perdoou Apuque pela morte de seu pai. Miriam se emociona com as palavras do sobrinho e reflete sobre si mesma. Zelofeade e Abigail trocam juras de amor e falam sobre o nascimento do filho. Moisés e Oseias vão até a casa de Ur. O libertador conversa com Ur e oferece solidariedade ao seu sofrimento. Oseias entrega o colar que foi de sua mãe para Bezalel arrumar. Apuque diz para Ana, Jairo e Judite que não pisem para fora de casa. Baque diz para Oliabe que está preocupado com os irmãos, já que a próxima praga pode ser bem perigosa. Nefertari visita Unet na cela. A vilã tenta manipular mais uma vez a filha dizendo que pode ajudá-la a conquistar Moisés e surpreende a rainha. Cínicos, Apuque e Jairo brindam uma nova praga na casa de Senete e dizem que o Egito precisa mesmo de um pouco de chuva. Ramsés anuncia que 6 hebreus devem ser enforcados, um para cada praga.
Pazer tenta interceder sobre a decisão do faraó, mas o rei diz que não voltará atrás e ainda diz que um dos hebreus deve ser Joquebede. Os oficiais vão até a vila e começam a capturar os hebreus para execução. Pazer pede a Nefertari para conversar com Ramsés, mas o pedido é ignorado pela rainha. Os oficiais entram na casa de Arão e pegam Eleazar. Outro oficial vai até a casa de Zelofeade e o captura para também ser executado. Baquemute enfim vai até a casa de Joquebede e a pega pelo braço dizendo que são ordens do faraó. Moisés tenta interceder pela mãe, mas Baquemute ignora o pedido. Joquebede pede a Moisés ter fé e continuar seguindo as orientações de Deus. Moisés sofre ao ver Joquebede sendo levada pelos oficiais egípcios, mas segue firme na sua missão. Zelofeade, Joquebede, Eleazar e mais 2 hebreus são levados ao palácio para serem sacrificados. Datã e Safira se espantam ao descobrirem que hebreus estão sendo levados para serem enforcados. Moisés incentiva Arão a seguir com ele. Ramsés brinda com a família comemorando a captura da mãe de Moisés. Ana e Judite se revoltam com os comentários de Apuque e saem de casa. Sofridos, Moisés e Arão seguem para longe da cidade. Oseias, Eliseba e Abigail choram desesperados ao presenciarem Joquebede, Zelofeade e Eleazar seguirem para a forca. Gaji e Uri decidem verificar o que está acontecendo. Simute vai até a cela onde está Ionete. Ele diz que ainda dá tempo da vilã se arrepender, mas a megera não escuta e grita mandando ele se retirar. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quarta-feira, 10 de maio de 2023. Carol e Radina comentam sobre a decisão do faraó de executar os hebreus. Uri e Gaji seguem para o local de execução. Mequetri e Tais fazem compras no comércio da cidade com os filhos. Ana e Judite chegam ao local do enforcamento. Inês se desespera ao ver Eleazar prestes a morrer. Nadab grita pedindo para os soldados soltarem seus familiares. Moisés e Arão continuam caminhando em direção ao monte para invocarem a nova praga. Eliseba implora para Nadab se acalmar. Ur critica a atitude do rei. Zelofeade se apavora ao ver Abigail passando mal. Bina, Safira, Datã, Abirão e Corat chegam ao local de execução. Uri vê Leila, Bezalel e Uri corre para abraçá-los. Simute conta para Pazer sobre o encontro com Ionete na prisão. Moisés e Arão chegam ao pé do monte. Nefertari se mostra confiante no poder do faraó. Ramsés e Amenhotepe rezam para os deuses egípcios. Mequetri, Amós e Apuque dizem acreditar que as pragas terminaram. Mesmo confiante, Ramsés é cauteloso e pede para Amenhotepe não sair do palácio. Moisés e Arão seguem rumo ao topo do monte. Para a surpresa de Leila, Uri conta que Ionete foi condenada à morte. Mesmo diante de todo o desespero, Joquebede mantém a fé em Deus. Ao ouvir Corá e Datã criticarem Moisés, Safira intervém e defende o profeta hebreu. Baquemute se irrita e agride um dos escravos condenados. Moisés e Arão finalmente chegam ao cume do monte. O escriba real anota as palavras ditas pelo faraó. Apuque grita provocando os hebreus. Os oficiais egípcios se preparam para iniciar as execuções. Do alto do monte, Moisés dá início à 7ª praga. O céu fica turvo, as nuvens se movimentam e o tempo começa a fechar. No local de execução, hebreus e egípcios se espantam com a mudança do tempo. Apuque esbraveja com o ódio de Moisés. Baquemute e Queni abandonam o local temeroso. E Queni decide voltar e tira a corda do pescoço dos hebreus condenados. Joquebede agradece a Deus. Eleazar e Zelofeade desamarram os escravos. Ana se impressiona com o poder de Deus. Oséias diz para ela seguir com Judite para casa. Pazer e Simute tentam alertar Ramsés sobre a fúria do Deus dos hebreus, mas o soberano se irrita e esbraveja com o sacerdote e seu assistente. O rei segue para o terraço do palácio e se espanta ao ver explosões no céu. Apavorado, Ramsés consegue notar a figura de Moisés no alto do monte. Todos ficam emocionados com o cancelamento da execução dos hebreus. Uri e Gaji vão até a vila para saber como estavam Leila e Bezalel. Leila pede para Uri e Gaji ficarem na vila, pois estarão mais protegidos da praga, mas eles decidem voltar ao palácio e a deixam entristecida. Jairo e Apuque encontram com Ana na rua do comércio e a levam para casa. Queni avisa Ramsés que abandonou o local onde os hebreus seriam enforcados por conta dos trovões. Arrasado com a chegada de uma nova praga, Ramsés fica ainda mais raivoso. Baquemute leva roupas para Ionete e ajuda a vilã a fugir do palácio.
O céu fica cada vez mais escuro e Joquebede avisa que os hebreus estarão protegidos. Safira fica preocupada com o sumiço de Bina e as crianças, mas é contida por Datã. Eldade passa mal e é socorrido por Miriam. Todos ficam assustados com as fortes trovoadas. Nefertari fica apavorada com o barulho dos trovões. Amenhotep entra no quarto da rainha muito assustado. Judite se perde de Ana e fica desesperada. Ela se encontra com Taz e a convence de ir para a Vila dos Hebreus, o único lugar seguro em todo o Egito. Trovões ecoam por toda a terra e rodamoinhos se formam nos campos. Pazer diz a Simute que precisa fazer algo e propõe apelar aos deuses egípcios. Apuki e Jairo saem de casa para procurar Judite e, aflita, Ana também vai para a rua. Yunete consegue fugir do palácio com a ajuda de Bakhemut. Ana vai até a casa de Miriam procurar pela mãe, mas volta para a rua ao saber que ela não estava no local. Joquebede pega Finéas no colo, feliz por não ter sido enforcada. Tais e Judite chegam em casa e tentam convencer Mequetre levar as crianças para a vila dos hebreus, mas o egípcio não gosta da ideia. Joquebede constata que havia muitos egípcios nas ruas e conclui que o faraó não alertou seu povo sobre a praga. Yunete encontra com Corá e pede ajuda para ele. Revoltado com a vilã, o hebreu grita para todos que passam que a assassina da princesa Enutimir está livre. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quinta-feira, 11 de maio de 2023. Nervoso, Ramsés diz a Nefertari que não irá ceder. Ana e Oséias se encontram e se abraçam aliviados, mas Ana segue preocupada com Judite. Chuva de granizo começa a atingir fortemente o solo egípcio. De repente, meteoros começam a cair do céu e focos de incêndio se espalham, inclusive no palácio. As casas dos egípcios começam a ser atingidas por bolas de fogo e o desespero se espalha. Ramsés decide ir até o terraço do palácio para saber o que está acontecendo. Nefertari tenta ir atrás dele, mas é impedida pelo faraó. Yunete anda apavorada pelas ruas à procura de um abrigo. Ramsés observa a cidade ser destruída e fica apavorado. Uma pedra cai sobre a perna de Yunete e a deixa ferida. Desesperada sob a chuva de granizo, Yunete grita por socorro, mas não é amparada por ninguém. Sem saber o que fazer, Ramsés fica transtornado com a destruição da cidade. Nefertari tenta acalmar o filho Amenhotep. Pedras em chamas caem do céu e camponeses egípcios são atingidos. Em meio à chuva de fogo, Apuki e Jairo correm tentando salvar suas vidas. Ramsés ordena que tragam Moisés e Arão ao palácio. Corá conta para Bina que viu Yunete andando maltrapilha pela cidade. O general Bakhemut ordena que Azeru acompanhe Queni na busca por Moisés e Arão. Uri se mostra descrente em Deus. Antes de deixar o palácio, Queni se despede de Carom-Pepi. Auliabe proíbe Baque de sair de casa para visitar os irmãos durante a tempestade. Queni e Azeru deixam o palácio em busca do libertador e seu irmão. Apuki e Judite se preocupam ao notarem que Ana não está em casa. Oséias, Zelofeade, Lele e outros escravos percebem que o mau tempo não atingiu seu sobre a vila dos hebreus. Queni, Azeru e outro oficial correm para não serem atingidos. Todos na casa de Arão ficam aliviados e emocionados por Joquebede e Eleazar não terem sido executados. Queni lidera os oficiais e eles seguem na missão. Miriam agradece a Deus e pede proteção para os irmãos. Os oficiais egípcios finalmente avistam Moisés e Arão no alto do monte. Ramsés encontra com a esposa e o filho e avisa que mandou chamar Moisés e Arão. Queni avisa a Moisés que Joquebede não foi executada. Aliviado, o profeta aceita acompanhar os soldados até o palácio. Eldade se espanta com tanta destruição. Casas são arruinadas enquanto egípcios correm para salvar suas vidas. O fogo atinge a fachada da casa de Senete. Moisés, Arão e os oficiais caminham de volta ao palácio. Queni fica surpreso ao notar que nada atinge os hebreus. Trancada no quarto do faraó, Nefertari se preocupa com seus pais. Yunete se arrasta pela cidade procurando abrigo, mas é atingida por uma bola de fogo e tem uma morte trágica. Ramsés recua e avisa a Moisés que libertará os escravos, se a chuva de pedra e fogo cessar. O libertador hebreu diz que atenderá ao pedido do faraó, mas o profeta diz saber que Ramsés ainda não teme o Senhor. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de sexta-feira, 12 de maio de 2023. Antes de deixar o palácio, Moisés se surpreende com as palavras de Queni. O oficial diz acreditar em Deus e pede proteção à sua família.
Arão pergunta ao irmão se desta vez o faraó irá cumprir a palavra. Moisés diz não saber, mas avisa que o povo egípcio já pagou muito caro pelo erro de Ramsés. E Queni se emociona ao reencontrar Carome e Pepi. Egípcios correm tentando se proteger em meio ao caos na cidade. Eleazar pede para os familiares manterem a fé. Moisés e Arão subem o monte novamente. Elisebe e Joquebede se emocionam ao perceberem que a tempestade não atinge a vila dos hebreus. No santuário do palácio, Ramsés questiona os deuses egípcios. No alto do monte, Moisés ergue seu cajado e o céu se limpa. Ele e Arão olham para a cidade e se assustam com tantos destroços. Pazery e Simute deixam o templo e se espantam com a destruição. Nefertari fica aliviada ao notar que o tempo melhorou. Ramsés dá ordens aos oficiais tentando fazer a vida no palácio voltar ao normal. Simute e Pazer se deparam com Ionete morta entre os escombros. Moisés e Arão voltam para a vila, emocionados e esperançosos, sonhando com a liberdade do povo hebreu. Moisés e Arão retornam à vila dos hebreus. Corá discute com os filhos e diz para eles não acreditem nas palavras de Joquebede e Moisés. Bezalel e Leila se mostram preocupados com Uri e os outros amigos do palácio. Ana e Oseias continuam procurando por Judite e se abraçam apaixonados. E Queni descobre que Ionete saiu da cela e se preocupa com a reação que o faraó terá quando descobrir a fuga. E Queni avisa Ramsés que Ionete saiu e Pazer diz que viu o corpo da vilã na cidade. Ramsés ordena que os corpos dos egípcios nobres sejam embalsamados e os demais enterrados no deserto. Datã teme pela retaliação de Ramsés com o povo hebreu. Ana conta a época que a vila dos hebreus não foi atingida pela tempestade e o deixa surpreso. Mequetre diz a Tais que a cidade está um caos e diz acreditar que talvez o Egito não consiga se recuperar. Preocupado com a filha, Pazer conta para a princesa sobre a morte de Ionete. A princesa se revolta dizendo que Moisés salvou a vida de Joquebede e levou-a de sua mãe por vingança. Baquemute diz a Queni que Ramsés prometeu a Moisés que libertaria os escravos caso a tempestade terminasse. O faraó organiza uma incursão à cidade para avaliar os estragos e é acompanhado pelos generais. Os hebreus temem por uma retaliação dos egípcios. Nadab, Abiú e Tamar retornam da cidade e dizem aos demais hebreus que o estrago foi muito grande. Moisés e Arão retornam para casa para alívio de toda a família. Moisés e Arão contam para os hebreus que o faraó decidiu libertá-los deixando todos radiantes. Ramsés e Nefertari conversam e ele diz que não suportaria perder a mulher e o filho. Simute diz a Pazer que não quer mais ser sacerdote uma vez que os deuses egípcios não fizeram nada para protegê-los. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Os 10 Mandamentos é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Os 10 Mandamentos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Apagar.